Isto pode parecer um choque, mas não é fácil ser filho de uma das maiores estrelas da televisão portuguesa e Cabo Verde. Não é a coisa mais simples do mundo. Há muita expectativa, muito sururu. Será que ele anda com alguém? Quando é que ele vai ser... Quando é que ele vai andar com uma patrocínio e ser feliz finalmente? Quando? Rui Maria Pego nasceu em Lisboa em janeiro de 89. É a prova de que filho de peixe sabe nadar e bem, já que, tal como os seus pais, é um comunicador e entertainer nato. Quase metade dos seus anos de vida foram passados entre a rádio, o teatro e a televisão. Mais recentemente tem conseguido abrir portas além fronteiras, com uma produção para a BBC Three e a seleção para o programa Passaporte Lisboa. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e este é o Geração 80, um podcast onde falo com a elite da década em que eu nasci, para provar como os anos 80 deram ao mundo a melhor colheita de sempre, apesar dos bigodes, dos chumaços e das permanentes. Venha comigo neste regresso ao futuro, na geração dos livros ambiciosos e sonhadores. O convidado de hoje está sempre de olho em tudo. Seja na rádio, no teatro ou nos podcasts, não lhe escapa nada. Nem uma boa história, nem um bom drama. Mas para isso, convém que a visão esteja tão afiada como as perguntas que faz. Porque ver bem não é só importante para ler guiões ou apanhar os sinais despercebidos dos convidados, é também saber ver todas as cores em toda a sua intensidade. Porque só com o olhar aberto e sem filtros se pode celebrar a diversidade. No ecrã, no palco e na vida. Marque já o seu exame de visão em optivisão.pt e veja o mundo sem dramas. Optivisão. Veja a diferença. Olá, Rui. Olá. Bem-vindo a este podcast. Obrigado. Estás confortável nessa posição de entrevistado? Não? Não, eu tenho que me controlar para não te entrevistar. Sei, mas fazemos... Já estou aqui agarrado à cadeira. Mas fazemos esforço nesse sentido. Eu tenho muito que aprender contigo hoje, porque então, esta minha introdução de filho de peixe sabe nadar é uma coisa que eu também, também é uma coisa que também tem-me acompanhado ao longo da vida. Sim. Como é que estás farto destas comparações? É uma coisa com a qual tu lidas bem? Olha, já lidei pior. Eu acho que foi bom ter feito a catarse através de uma série que era O Filho da Mãe, que eu fiz no canal Q, em que eu virava 2015, não é? 2015, 2016, foram 2 temporadas. E na altura eu tive a hipótese de virar do avesso o estigma, não é? Que é aquela coisa do só tens o que tens porque és filho de não sei quem, só tens o acesso porque és assim. E eu na altura queria muito brincar com isso. E tive a hipótese de escrever isso e fazer no canal Q, e acho que fiz assim uma catarse verdadeira do que se passou. E depois, eu acho que as comparações são inevitáveis. Acho que hoje já não me acontece tanto. Primeiro porque não faço daytime, o que facilita, não é? Portanto, não estou... Gostavas de fazer daytime ou não? Quem sabe um dia, não sei. Mas o daytime é uma disciplina muito difícil, muito exigente, e eu não faço isso, não é? Eu faço outra coisa. Portanto, a rádio, eu acabei por ir fazendo outras coisas. Eu acho que o teatro também acaba por ser isso, que é, no fundo, eu fui tentando descobrir outras maneiras de esculpir a minha voz e descobrir o meu caminho. Portanto, se as comparações existem, eu acho que existiram sempre. Acho que faz parte. Mas hoje estou tranquilo com isso. Há alguns anos não estava. No entanto, a tua mãe, curiosamente, depois seguiu-te para o teatro. Sim. Neste caso foi... A vida dá muitas voltas. E tu achas que evoluíste desde... Ou seja, houve uma evolução, houve uma mudança dentro de ti desde então, desde há 10 anos, quando tu estreaste do programa Sim. Filho da Mãe no canal Q. Foste mudando a tua abordagem ao facto de teres 2 pais que são comunicadores. Sim. E tu também. E na altura nós não conhecíamos o termo Nepo Baby, não é? Agora já conhecemos. Não falávamos disso, mas a ideia era... Quero explicar aqui aos nossos ouvintes. Então, Nepo Baby é alguém que é filho de uma figura célebre, não é? De uma determinada área, e segue as pisadas dos pais, e normalmente é associado que lhes deram todo o favoritismo do mundo. E no meu caso, acho que é indiscutível perceber-se que, obviamente, que eu nasci com certos privilégios de acesso, mas depois tu fazes a tua carreira e esculpes o teu caminho, não é? Neste caso, a série era sobre, ok, se a minha mãe é conhecida e se o meu pai são conhecidos, eu tenho que ser a maior estrela do país. E portanto, toda a série é sobre eu levar-me ao extremo, vou preso, mato uma pessoa e dou a história à imprensa, faço um musical sobre a minha vida. Portanto, tudo aquilo era levar ao extremo, e com humor, aquilo poderia ser uma percepção do que as pessoas fazem pela fama, que em Portugal não é uma fama interplanetária, não é? Portanto, interplanetária dificilmente, mas agora não se sabe. Agora em 2025 tudo é possível. Mas esta ideia de que a fama é, para mim, dá muita vontade de rir.
Eu sempre tentei ter sentido de humor sobre mim e sobre os outros. Acho que isso foi uma das coisas que foi sempre, olha, isso sim é um privilégio que também vem de casa. Não só o amor e a educação e o acesso a informação desde muito cedo, mas também uma atitude de não me levar demasiado a sério. O que, por exemplo, quando comecei aqui na SIC em 2008, para aí, quando comecei no curto-circuito, a minha ironia e o meu sarcasmo não eram totalmente entendidas no ar, nem eu sabia no fundo muito bem fazer. Mas depois com o tempo eu fui aprimorando isso. E eu acho que a ironia é um instrumento muito interessante, embora podemos às vezes cair numa zona do cinismo e do ceticismo. Eu acho que este é um tempo em que temos que lutar por ser mais honestos e mostrar o coração. Portanto, hoje já não sou tão irónico. Achas que os portugueses se levam muito a sério? Bom, é um país difícil, não é? Numa série de coisas. Eu acho que nós nos levamos muito a sério quando temos medo. E portanto o medo é um dos fatores que nos faz levar às vezes as coisas demasiado a peito. Eu tenho medo de ser descoberto, eu tenho medo que ser descoberto ou de alguma forma que me tirem qualquer coisa. E portanto às vezes levamos demasiado a sério porque não queremos brincadeiras. Mas eu acho que a maior parte dos portugueses tem sentido de humor. Até acho que são eu acho que o lado do desenrascanço, que é tão visível na nossa maneira de viver, também existe no humor. De pronto, sei lá, alguém manda uma piada e a coisa anda. Não é? Porque também é um bocadinho um sintoma de um país que não é muito rico. Nós temos que arranjar soluções para nos rirmos, porque senão é tudo muito complicado. É sarcasmo, cinismo, quer dizer, o sarcasmo no sentido mais do humorístico, talvez, também pode-se esconder alguma insegurança. Sim, sem dúvida. E foi, tanto que em 2008, quando tu começas, também era isso também que podia estar a sentir na altura. E outra coisa que é o sarcasmo e a ironia, que eu adoro. Por exemplo, eu adoro comédias trágicas. Eu adoro, por exemplo, a minha série preferida de sempre de televisão é o Sete Palmos de Terra, que não estreou nos anos 80, mas estreou nos anos 90, acho eu ainda. Acho que em 98. Talvez final dos anos 90 e início dos anos 2000. A minha série preferida de sempre, escrita pelo Alan Ball. E é sobre a morte. E nada pode ter mais graça às vezes do que a morte. A maneira como as pessoas morrem. Isto é uma coisa chocante de se dizer. Mas o que eu quero dizer com isto é olhar para a vida e virá-la do avesso, não é? Tipo, treinar o olhar e o olhar ser surpreendente. E o Sete Palmos de Terra é isso. É simultaneamente seríssimo, mas muito engraçado. Porque lá está, porque são o reverso da mesma medalha. Portanto, eu escapei à tua pergunta sem querer. Mas o que eu queria dizer é, nessa altura, quando eu começo a trabalhar, não fazia ideia quem era. Portanto, de repente estás à frente de câmaras de televisão, que era um programa para adolescentes, mas, quer dizer, estás exposto, não é? Tu estás a dizer quem és. E, sobretudo, quando se é homossexual, se tem um segredo. À época eu não sabia nada de nada, não sabia minimamente para onde é que ia, o que é que ia fazer e como é que fazia, o que é que seja. Chegar ali a um ponto de, ok, eu agora tenho um megafone, e é outra época, portanto não havia telemóveis ainda bem, mas, ou melhor, havia telemóveis, mas não usávamos assim como usamos hoje. Foi um percurso, não é? Tipo, tu vais descobrindo aquilo que eu dizia há pouco sobre descobrir a voz. Eu comunico hoje de uma maneira completamente diferente do que comunicava há 10 anos. Não tem nada a ver. Tu sentes que tinhas isto dentro de ti? Ou seja, isto o quê, Francisco? Isto de seres um entertainer, comunicador nato. Porque foi uma expressão que eu usei, mas de facto. Obrigado por dizer isso, é muito simpático. Mas és um homem de ser dos 7 ofícios e a verdade é que ali ou ouvi alguns que tu dizias que quando eras mais novo querias ser o Armindo José. Queria, era o meu sonho. Mas tu fazias aquelas coisas típicas de dizer agora sentem-se aqui à volta do. Quando eras criança ou adolescente, aqui em casa, no sofá e digam. Imitava os sketches do Herman Enciclopédia. Veja o que é que eu estou a fazer, mas chamavas a atenção, eras uma pessoa. Sim, chamava a atenção. Isso sempre chamei um bocado. Ou seja, eu acho que o caminho tem sido, porque eu acho que o que acontece também é uma coisa na qual tenho pensado muito, e eu acho que tu também deves pensar muito nisso, na evolução da maneira como não só comunicamos, mas o entretenimento, não é? E esta coisa de até que ponto é que é persona, até que ponto é que é verdade. E eu acho que a SIC muitas vezes vai pelo lado da verdade, mas este é um tempo de personas. E personas digitais, personas que não têm, que tu espremes e não têm grande pensamento, não têm grande substância. E acho que dá para tu fazer entretenimento que tem isso. O que eu acho que acontece é que poucas vezes isso é premiado. Dá-me um exemplo. Vou dar um exemplo, não vou ser deselegante e dar um exemplo de uma pessoa. Mas do que vejo, sei lá, por exemplo, eu acho que hoje em dia, por exemplo, o tempo da atenção, não é? Qualquer coisa que hoje em dia tem que ter 40 segundos. Eu não sei quanto é que vai ter o reel desta conversa, mas há de ter, sei lá, 1 minuto e qualquer coisa, ou menos, talvez. É isso? É isso? Ok. Pronto. Ou seja, nós temos, a atenção é um bem. E aquilo que eu vou sentindo é que estamos a tornar tudo cada vez mais básico e mascaramos de diversão e de palhaçada só.
e depois esprememos e não há nada por trás. Porque não queremos que maçar as pessoas, que as pessoas já estão tão maçadas, já levam com tantas solicitações digitais e na sua vida a todos os níveis, que se tu tiveres depois uma coisa que exija que tu penses, por exemplo, que é o que acontece no teatro, que é tu abres uma porta, estás lá sentado, não podes escapar. Portanto, se estás a ver Ibsen, ou se estás a ver a Avenida Q, ou se estás a ver seja o que for, tu estás ali, comprometido. Não podes escapar para o telefone. E eu acho que aquilo que nós vamos assistir no futuro é uma das poucas coisas, aliás, que vai resistir ao teatro. O teatro e os eventos ao vivo. Porque obriga-nos a estar em ligação. É possível haver um novo Hermano José no seguimento do que tu disseste? Eu acho que há muitas pessoas que são bons herdeiros. Eu não serei, certamente, eu não fui por aí. Mas a minha pergunta era mais no sentido de... Do tamanho da escala? A atenção é tão fragmentada, há tantas plataformas diferentes, alguém que tenha um impacto que o Herman teve no país, nem digo só na indústria, digo no país. Eu acho que não. Não é possível. Acho que não. Quer dizer, eu não sou não sou um académico, mas a ideia que eu tenho é que não, porque isso também tem a ver com o contexto do país. Isto aqui é mais à base do bitite, nós não somos académicos. Obrigado por esclarecer. Tem esta coisa de primeiro, nós já vimos todos muita coisa, não é? Nós crescemos a ver o Herman, portanto, um novo Herman nunca será possível. Aparecerão outras pessoas, mas adaptadas ao seu tempo, que é uma coisa também que se aprende quando se faz uma licenciatura em História. Aprendi poucas coisas porque era péssimo aluno, mas uma das coisas é teres que olhar com os olhos daquele tempo. Portanto, o Herman e a carreira extraordinária que faz e o talento extraordinário que tem vivem num tempo em que não há também qualquer tipo de oposição, não é? Ele é a pessoa que nos apresenta uma série de coisas. Há um canal, quer dizer, hoje em dia há milhões de canais, qualquer pessoa é um canal, e como numa expressão que se utiliza na televisão, dá canal, que é uma expressão que eu acho que nunca utilizei. São pessoas que fazem isso. Ou seja, eu acho que hoje há uma competição tal que é difícil. Diria isto. Disseste que és licenciado em História, mas mal licenciado em História. Mas não gostaste do curso, não gosta. Hoje em dia há alguma coisa que retens dessa licenciatura, desses tempos, que te ajude ou que tu mantenhas esse, por um lado, que possa ajudar profissionalmente, mas por outro, que tu continues a seguir, tens algum gosto por esse, imagina, um hobby pelo História. Sim. Não, eu adoro História, sempre adorei, sempre fui um nerd. Sim, claro, eu gostava muito. Eu só eu fui mal licenciado, neste caso, fui um péssimo aluno porque eu estava a fazer 500 coisas em simultâneo. Pronto, e não estava lá. E o curso de História é um curso que exige uma enorme dedicação e faz com que tu tenhas que estar verdadeiramente comprometido com aquilo que se está a ser pedido. E aplica arquivo não, mas aplica, tens que ir à Torre do Tombo, talvez. Ou seja, e eu não ia, não é? Portanto, eu fazia a coisa um bocadinho de passagem. E eu fazia também porque no fundo o que eu queria mesmo fazer era um mestrado em teatro. E portanto, como eu não acabei a minha licenciatura em Direito, coisa que os meus pais não me perdoam até hoje, a minha vida podia ser muito melhor. Mas chegaste a fazer alguma coisa? Fiz 3 anos. 3 anos de Direito? Não, mas mal também. Cheguei a Direito Fiscal e pensei, nem pensar. Não percebo. Portanto, não fui feliz aí. E então, porque eu ganhei o casting do curto-circuito no primeiro ano de Direito. E portanto fiquei logo bastante baralhado. Saltei uma etapa, como diz o meu pai. E portanto os seus pais não te perdoam até hoje? Agora já ultrapassaram isso? Espero que sim. Esperas que sim. Mas tu, voltando à parte da história, que isso também acho que é interessante. Tu dizes que gostas de história. O que é que gostas na história? Há algum período que gostes mais do que outro? E uma pergunta se calhar já com um bocado de retórica. Achas que hoje em dia dá-se pouca importância também ao ensino da história e ao gosto pela história? Eu acho que a memória está em risco mais do que nunca. Acho que nós temos pouca memória coletiva. Acho que não tem só a ver com a educação, acho que tem a ver com este tempo, com a rapidez deste tempo, não é? Nós não paramos, o ritmo é tão avassalador. Estavas a dizer-me que a seguir isto tens mais não sei quantas coisas para fazer, tiveste mais não sei outras antes. Todos nós temos muitos eventos na vida, mas poucos de nós temos tempo, porque também isso é um privilégio, para poder pensar. Pensar é um trabalho, que é também outra coisa que não é muito bem vista num país como Portugal, porque há pouca a ideia de se pensar, só viver para pensar, que isso que um historiador faz, ou um filósofo, é uma coisa que parece de país rico, não é? Uma coisa longínqua, que é fundamental para depois podermos pensar isto que tu acabaste de dizer, que é, ok, que valor é que damos à memória? Num país que teve o fascismo que nós tivemos, um país que teve uma ditadura, um país que cai neste momento para uma zona muito perigosa daquilo que é a sua vida política e tem vindo a cair. É muito importante termos a noção da memória, porque se não temos a noção do que se passou, começamos a romantizar uma ideia e começamos a desfazê-la, não é? E de repente estás a viver uma ficção, não estás a viver uma coisa que aconteceu de facto. Portanto, a importância da história e do estudo da história e da leitura da história é entender o homem dentro do seu contexto, dentro das suas circunstâncias, claro, mas não deixarmos que se volte a repetir. Não se deixarmos que se volte a repetir
o que aconteceu na Alemanha nos anos 40, não é? E antes nos anos 30, ou outros períodos da história. E sobretudo trazer e resgatar narrativas e identidades que estiveram invisíveis ao longo de muito tempo. Nós conhecemos sobretudo as narrativas de quem vence, as narrativas de quem é a pessoa que tem privilégio naquele tempo. Aquilo que eu acho que a história deve fazer, e a história de Portugal em particular, quem faz essa história é quem produz história e cria história e pensa a ciência da história, é dar voz a esses contextos que nunca tiveram lugar à mesa. E tem a ver com debater a história colonial, tem a ver com, por exemplo, a história queer. Há imensas histórias em Portugal que nunca saíram da sombra, e essas são menos faladas. Falta tempo e falta pensamento sobre esse tipo e coragem também, eu acho. Coragem. Porque é desconfortável, não é? Tu tens que depois perceber, ok, até que ponto é que a minha sociedade fez, a sociedade onde eu moro, o país onde eu estou, pensou seriamente no que aconteceu na guerra colonial, por exemplo. Sim. Não é? Portanto, tu começas a perceber que não só as pessoas vivem com stress pós-traumático, muitas delas ainda, que hoje são vivas, e olhas à volta e não sabes até que ponto é que houve de facto um pensamento e um discurso sobre isso. Há avanços, claro, mas há muitas dificuldades. Há muitas pessoas que têm a sua vida ainda contida e não podem viver lá dentro da sua maioria porque a cor da pele não é a maioritária. Não é? Estou a falar, obviamente, de pessoas que são afrodescendentes e, portanto, faz muita confusão que nós não debatamos mais isso. Mas, enfim, há tantas coisas para debater. Há muita coisa para debater e, infelizmente, não há muito tempo, tanto tempo como nós gostaríamos, mas acho que há de facto prioridades. Deixa-me só voltar um bocadinho falando aqui em história. Vou ficar muito sério, desculpa, Francisco. Não, eu acho que estas conversas vão para onde vão e nós não temos aqui propriamente um guião, mas deixa-me só perguntar-te, tu há bocado falaste em ser nerd. O que é que era ser nerd nos anos 90? Porque nasceste de 89, mas cresceste nos anos 90. O que é que era ser nerd nos anos 90 e como é que tu eras como aluno? Olha, eu fui muito bom aluno até ao 10º. Não, até ao 10º. Não foi até ao 10º, foi até mais ou menos o 6º. Eu até ao 12º fui ótimo o tempo todo. Não, fui até ao 5º, 6º. Eu era muito bom aluno. E depois as coisas mudaram e comecei-me a encantar por outras coisas. E eu sou nerd no sentido de ligeiramente obsessivo. Vou aqui me confesso, Francisco. Porquê? Porque quando eu gosto muito de uma coisa, eu vou até ao fim. Ou seja, gosto de Harry Potter, leio 7 vezes os livros, faço uma escola de magia online, não janto com os meus pais. Este tipo de coisa. Eu tinha 13 anos e tinha uma escola de magia online. Não sei se tens isso na tua pesquisa. Agora ficas a saber. Não, tinha na minha pesquisa que tu tinhas. Podes rir, não faz mal. Não, eu gosto muito de Harry Potter. Não tenho nada contra, mas dizias que disseste à tua mãe que o Harry Potter era uma obra-prima da literatura. Sim. A melhor coisa que já foi escrita. E a minha mãe, formada em línguas e literaturas, em inglês e alemão, disse: não é. Não é, e não gosto. Pior ainda. Ou não gosto muito. E eu ficava muito ofendido e saía da mesa em pranto. E eu sentava-me à frente do computador e ia para o Mirk dar aulas de encantamentos. E tinhas seguidores, tinhas não sei qual altura o Mirk, não me lembro se eram seguidores. Não, o Mirk eram canais. Não, eu lembro do Mirk, mas não. Tinhas Mirk? Sim, tinha. Qual era o teu nick? Desculpa, não posso fazer perguntas. Não, claro que podes. Só podes fazer esta, não podes fazer mais nenhuma. Ok. É só uma. Não me lembro. Smoke on Fire. Coitadinho. Lembro-me de um amigo meu que era o Mark Vanderloo. Lembras do. Eu acho que me lembro disso. Era um modelo, o Mark Vanderloo. Era, mas ele tinha. Não era. O meu amigo não era assim. Exatamente, ele tinha pai de 14 ou 15 anos na altura, assim. Mas no meu não me lembro. Mas eram tempos realmente em que nós começaste a também ter essa possibilidade de criar comunidade. Criar comunidade, ou seja, que os teus interesses passaram também a ser os interesses terceiros. Sim. Aconteceu isso? Mas demasiado interesse, não é? Porque eu passava horas a fazer a contabilidade da Diagon Alley, não é? Quem é que gastou dinheiro em varinhas? Eu. Esta pessoa, esta senhora, Padma Pátil 95. E eu a fazer os balancetes da Diagon Alley até às 4 da manhã. Depois passou-me. Que é a parte boa, mas eu adorava, ou seja, não havia nessa altura tipo jogos de PlayStation do Harry Potter, portanto era como se no fundo fosse um jogo em que as pessoas participavam. Comprei um dicionário de latim, fico por aqui, talvez. É tipo o Reddit e os subreddits, no fundo eras um gestor da comunidade. Era eu, um gestor de comunidade. E hoje em dia ainda tens interesses obsessivos, usando a tua palavra, não? Tenho, eu agora estou numa fase, estou obcecado com sofás, mudei de casa, portanto agora estou à procura do sofá perfeito. Não encontrei ainda. Portanto, agora estou nesta fase. Mas, por exemplo, existem já agora? Não sei. Eu acho que existe, sabes? Porque tem que ser ligeiro, tem que ser confortável, fundo o suficiente para tu te afundares enquanto vês televisão. Tem que ser um que dê para tu dormires.
ao mesmo tempo não pode ser não pode ser confortável demais se não queres ir para a cama. Portanto, é uma gestão. Isto quer dizer o quê? Que eu tenho tempo a pensar nestas coisas neste momento, não é? Francisco, a pensar, quem me dera ter tempo a pensar nesse faz. Não, mas estou a anotar tudo, não estou a anotar literalmente, mas estou aqui mentalmente a anotar isto tudo, porque eu também acho que preciso de um novo. Portanto, pois, estás a ver, porque eu tenho uma grande queda talvez não seja a palavra, mas eu tenho uma grande atração pela beleza em geral, seja em coisas, seja em roupa, seja em objetos, seja em experiências, seja em pessoas, o que às vezes pode ser problemático. Mas o meu ponto é, quando tu tens uma atração pela beleza, às vezes tu queres rodear-te dessa beleza, e portanto às vezes fico um bocadinho obsessivo na procura da coisa perfeita, o casaco perfeito, o objeto perfeito. Qual é que foi aqui o objeto que tu trouxeste aqui para Tive alguma a geração dificuldade 80? Porque nada é de 89, não tenho um bloco do Muro de Berlim, infelizmente. Embora o nascimento das pessoas neste ano, eu acho que este é o melhor ano da década de 80. Portanto, eu não sei. Quem é que tu nasceste? De 82? 80, mas obrigado. 80. Pronto. Eu acho que 89 é o melhor ano. Pronto. São as pessoas mais. É a primeira vez que alguém diz que o seu ano é o melhor neste podcast, portanto. Não... Mas é para trazer aqui alguma paprika a este podcast. Acho muito bem. Porque 89 as pessoas estão ali a meio caminho. Já estão quase na década de 90, mas não são aceitos na década de 90. Isto faz toda a diferença também para a mentalidade coletiva desta geração, ou das pessoas deste ano. Eu trouxe 3 coisas porque não consegui escolher. Estás a ver? Isto a minha terapeuta diz que eu sou neurótico porque não consigo escolher. Ou então só tens alguma capacidade em conseguir escolher. Talvez. Estou a ver outras coisas. Bom, trouxe uma varinha do Harry Potter que te passo neste momento para as mãos. Obrigado. Já estão a cair coisas ao chão. Desculpa, João, já estou a destruir o estúdio. Não caiu mesmo a varinha. Que agora, obviamente, vai transformar-te num sapo, João. Esta é uma varinha de Obrigado. Albus Dumbledore, que era. Sabes quem é, não é? Claro, eu li os livros. Pronto. Qual era o teu personagem preferido? Então fiz outra pergunta. E agora? Como é que chama o padrinho dele? Sirius Black. O Sirius Black, sim. Estás a ver? É uma escolha interessante. Gosto muito. Pronto, trouxe isto e trouxe uma coisa também. Fazes para dar a tua terapeuta, o que é que isso quer dizer? Não sei. Vou perguntar. Claro, depois vou fazer. Sabes que dar entrevistas é sempre muito revelador, muito mais do que nós queremos. Nós estamos sempre a dizer coisas quando não dizemos nada ou quando escolhemos outras. Sim. Não é? E trouxe isto que está um bocado cheio de pó, que é o guia oficial da Expo 98. Espetacular. Que não é de 89, mas tenho lá em casa. Está cheio de pó, portanto, desculpa. Alguém terá pensado nisto em 89. Porque eu adorei a Expo 98. Também. Foi um grande acontecimento para mim, especialmente o pavilhão da Suécia, onde havia 4 estações. Pois é, exatamente. Não lembrava que era da Suécia, mas lembrava que era com 4 estações. Pronto. E o terceiro objeto era o terceiro. Queres o terceiro objeto? Isto não há fartura. É o meu currículo, não. O meu terceiro objeto é um livro de dinossauros de 1989. Espetacular. Que era um livro de uma exposição, está muito maltratado também, que acho que houve no Museu de História Natural. Do Galopim de Carvalho. Sim. Ou relativa a essa, ou ligada a uma exposição, ou pronto. E então foi assim uma introdução à paleontologia. E eu sabia, quando era muito pequenino, 2 coisas: os nomes dos reis todos, que era nerd, lá está. Eu dizia com 8 anos à minha mãe: mãe, eu sou monárquico. E a minha mãe perguntou porquê. Porque não havia corrupção. Faz todo o sentido. Como sabemos, na monarquia nunca aconteceu. Nunca. E a dinossauros também conhecia muitos modelos de dinossauros. E portanto eras uma criança com vários interesses diferentes. Sim. E depois é isso que podemos concluir. Exatamente. Mas muito diferentes, mas todos muito realmente assim, parece-me que são todos eles bastante ricos. Obrigado. Estou ainda aqui a processar estes 3 objetos. Forjaram uma pessoa diferente. Estou aqui completamente. Desculpa, não estava à espera. Assoberbado com estes objetos. Continuando, tu depois continuas em que escola que tu estudaste? Acho que não há bocado não te perguntei. Escola de teatro ou escola? Não, mesmo escola miúdo. Andei nos Salesianos de Lisboa. Antes disso andei numa escola muito querida chamada Nosso Jardim, onde fui muito feliz, onde eu aprendi a imaginar. E acho que isso é muito importante de se dizer. E hoje em dia, se calhar, as crianças não têm tanto essa capacidade, ou têm? Achas que não? Eu acho que isso é uma coisa que nasce com qualquer pessoa, a capacidade de imaginar. Eu acho que depois isso tem que ser estimulado. E quando de repente temos iPads enfiados no nariz, começa a ser um bocadinho difícil tu imaginares porque não precisas. E não é aquela romantização do era bom porque andávamos na rua e brincávamos e com paus, e não era isso. É a ideia de que tu consegues, a partir da tua cabeça, imaginar realidades e imaginar histórias.
E é através das histórias e da história que tu ensinas alguém a ser pessoa. E crias outras possibilidades para ser pessoa. Eu acho que há muitas coisas por inventar. E portanto, se a imaginação for bem trabalhada em criança, isso torna-se possível. E eu tinha isso em casa, ou seja, o humor e o amor que existiam faziam com que eu conseguisse imaginar, mas na escola, no nosso jardim em particular, isso, ou muito mais do que nos salesianos, era uma coisa fundamental. E isso era uma escola muito feliz também por isso. Éramos muito convidados a imaginar. E portanto achas que deve ser fomentado nas crianças cada vez mais? Sim, o teatro, a música. E perde-se muito isso, ou seja, claro que se perde, ou seja, nós brincamos menos, cada vez menos à medida que vamos ficando adultos. Tu também dizias algures que tornaste pelo menos num adolescente difícil. Porquê? Porque crescer num contexto muito conservador e católico, que era os Salesianos de Lisboa, que tinham muitos alunos também, e tu não saberes muito bem crescer ser um miúdo gay, ou que não sabia que era gay na altura, num contexto como esse, é uma aventura complexa, porque tu não tens referências, exemplos, não é? Tanto anos 90, início dos anos 2000, e eu não sabia muito bem para que lado me virar. Havia sempre aquela coisa do peso da Igreja Católica e do peso do que é certo e do que é errado. E portanto eu acho que foi difícil para mim, mas acho que todas as adolescências são difíceis. Não sei como é que foram as vossas, ou das pessoas que estão a ouvir, mas a adolescência é sempre um período de grande conflito e de confronto. E eu, como tinha estes interesses, os dinossauros também fazem com que nós percamos a cabeça. A pensar no que aconteceu no cometa. Mas será que foi um cometa? Será que foi um cometa? Antes disso, não sei, não é? Vamos descobrir em breve, não é? Quando eles desclassificarem esses documentos. Classificaram agora o Kennedy. Exatamente. Eu acho que há um lado de tu não teres referências e de ser muito solitário. E ainda hoje acontece, hoje menos, eu acho. Acho que há mais espaço para as crianças poderem ser o que são e isso não lhes ser arrancada a possibilidade de se descobrirem. E acho que estamos numa zona particularmente tensa deste tema, porque crescer LGBT é ser educado para a vergonha num contexto como português, em muitos casos. Ainda é. Eu não estou a crescer agora, não sei. Mas a ideia que eu tenho é que é mais fácil agora. Mais agora do que antes. Mais agora porque as escolas são mais diversas em toda a sua maneira de ser. Acho que numa escola muito católica isso deverá sempre ter fricções. As próprias escolas provavelmente já estarão adaptadas. Também vejo isso pelo menos com os meus filhos, que estão em escolas diferentes. Obviamente uma para cá está nos Salesianos de Lisboa. E se calhar é diferente hoje. Sinto que isso não é. Ou seja, pelas conversas que eu tenho com ela, sinto essa abertura. Claro. Mas isso eu acho que é natural que evolua. Quando eu digo aquela escola é só um reflexo daquele tempo também, não é? Certo. E acho que evoluímos imenso. Claro. É? Eu ainda me lembro quando eu tinha 25 ou 26 e disse publicamente que era homossexual. Eu achava que a minha vida ia acabar, a minha vida profissional, isso era-me dito, sempre me foi dito. Ou seja, isso ser um contexto de perigo e não um contexto de pronto, ok, és assim, ou é quem tu és, ou faz parte da tua personalidade. Eu acho que às vezes as pessoas confundem, e às vezes pode acontecer isso nos comentários desta conversa, que nós achemos que quem fala sobre ser homossexual está a tentar afunilar a sua vida e fazer sobre aquilo. Esta é a minha definição. Não, a sexualidade é uma parte fundamental da nossa existência. Mas mais do que isso, tem que ser falado porque ainda há muito obscurantismo e ainda há muita confusão e há muito ódio ainda. E portanto acho que é sempre importante falar sobre isso, de não ser um percurso simples, porque não é. Quando tu falas sobre isto, sobre a homossexualidade, sobre a tua sexualidade, tu estás a pensar nos comentários das redes sociais, estás a pensar o impacto que isto pode ter também publicamente. Hoje não, porque quando tinhas 25, 26 anos, já foi há 10 anos em que falaste sobre isso pela primeira vez. Mas sentes que deves ser um exemplo, que deves abrir caminho para esta geração? Eu não acho que sou um exemplo. Que deves ser um exemplo. Não, eu acho que há o problema às vezes de fazer das pessoas que dizem qualquer coisa role models. Eu sou um humano que falha muito, como todos. E portanto aquilo que às vezes me preocupa é uma coisa eu falar sobre o assunto e eu dizer-te que continuo a preocupar-me muito que haja pouca informação e que haja muita gente que seja abertamente homofóbica. A homofobia é um crime, por exemplo. Mas olhando à volta e para o que acontece na Europa, quer dizer, ainda há uns dias a Hungria reverteu a possibilidade de haver, por exemplo, uma marcha LGBT. Depois podemos discutir se há pessoas que gostam da marcha, porque é que ela existe, porque é que não existe, ou porque é que é uma ação política ou não. Mas dizermos quem somos ou o que é que defendemos é importante porque é uma escolha política, é uma escolha de cidadania.
eu quero viver num país onde, por exemplo, eu lembro do dia em que o casamento homossexual foi votado como possível em Portugal e passou a ser lei. Esse dia foi muito importante para mim, porque até aí eu não tinha os mesmos direitos que tu, não é? E isso é uma coisa que se alterou. E isso é uma coisa que foi em 2010. Quer dizer, foi há 5 minutos. Em tempo histórico não é nada. Não. E portanto, eu penso nos comentários apenas, ou seja, hoje em dia já não vivo com medo, não me preocupa. A minha vida profissional não sofreu com isso, contrariamente àquilo que eu esperava. Não sofreu? Nunca? Não. Lá para trás, talvez. Não sei. Acho que às vezes se figura. Mas o facto de não saberes, se calhar. Não sei. Eu acho que o que acontece é muitas vezes se aposta no que tem menos risco. E risco implica, se calhar, esta pessoa vai gerar algum tipo de desconforto, não é? Ou em 2009 talvez não fosse igual a 2025, não é? Mas ao longo do meu percurso já houve momentos em que isso foi um tópico. O que é que significa? Porque tu não és só o teu talento, não é? Tu és uma série de outras coisas. Sobretudo quando és cara de uma marca ou quando és a figura principal de um canal, como sabes. E portanto eu tento sempre ser inteiro dentro daquilo que faço. Mas isso não implica que eu tenha que diminuir partes da minha personalidade para poder ser bem sucedido. E acho que aquilo que me era pedido da altura é: não fales disso, deixa estar. Isso não é importante. Não, mas é importante. Porque eu, para comunicar com verdade, tenho que mostrar quem sou. Porque senão não estou a fazer o meu trabalho sequer. Porquê que não gostas da expressão sair do armário? Porque acho sempre. Primeiro, acho que já podíamos ter arranjado outras coisas, não é? Tipo, acho que já podíamos ter sair de uma arca. Arca frigorífica. Nunca sair de um Tesla, tá bom. Arca do Tesouro. Sim, a Arca do Tesouro. É a Arca do Tesouro. Tesla agora é que tornou-se Tesla também nem uma palavra pensar. proibida. Assim. Agora já não. Mas não, eu não adoro, porque isso implica sempre que há algo meio esquisito. Eu tenho que revelar uma coisa. Portanto, eu vou sair. Eu estive na sombra e agora sim. Isto só acontece. O coming out ou sair do armário só acontece porque exatamente ainda há uma reação negativa. É um estigma. Ainda há esse estigma. Agora, esse processo tem de acontecer publicamente, socialmente, porque isso nos visibiliza, nos dá visibilidade. E aquilo que acontece isso dá a sensação de que eu tenho que esconder qualquer coisa porque é errado. As pessoas não têm todas que fazer isso. Atenção. É uma decisão individual, não é? Uma decisão individual. Acho que figuras públicas que o fazem, está provado cientificamente que da mesma maneira que uma pessoa que fala sobre uma adição à heroína e depois que vence a adição da heroína, se falar sobre isso, influencia milhares de pessoas a não cometerem os mesmos erros ou que podem sair disso. Na altura pensaste sobre isso, em 2015, 2016? Minha adição à heroína? Não, estou a brincar. Pensaste que realmente podias estar a influenciar as pessoas? Não, eu pensei que não era só sobre mim, não é? E ainda por cima aquilo foi na sequência do que aconteceu em Orlando, em que 70 pessoas foram mortas numa discoteca. E aconteceu nos Estados Unidos. E eu senti uma coisa muito simples que foi, e o meu texto hoje, olhando, já não é nada especial e não é particularmente bom, e é também reflexo de alguém que tinha muitos condicionamentos. Mas quando sai o texto e quando eu faço porque eu penso, então eu tenho uma plataforma e o que eu faço é pôr memes, é mandar umas graças. Sim. E ainda por cima que duram 5 minutos, foi no auge do Facebook e essas coisas todas. E eu posso dizer, isto não tem importância nenhuma, mas depois eu apareci, sei lá, na capa de jornais, percebes? E portanto, não era nada sobre mim, mas é também reflexo sobre o tempo e como isso de repente é um tema ainda, ou era um tema. Agora, passou muito. Em 10 anos, a velocidade a que as coisas mudaram é estratosférica. Agora, ainda há muitas pessoas em Portugal que vivem com medo. Porque os pais os expulsam de casa. Não é uma ideia. Ou porque não lhes alugam uma casa, percebes? Porquê que há tanta gente heterossexual que tem medo de homossexualidade ou de. Não sei, eles podem ter medo de experimentar. Mas também pode ser uma coisa muito simples que é tu temes o que não conheces. E portanto eu acho que se calhar não contactares com alguém que é diferente de ti, tu crias estereótipos na tua cabeça. E portanto isso afasta-te e crias. Acho que nós estamos num tempo de criar, onde há o gap é cada vez maior, não é? Entre cada um. E as pessoas vão arranjando soluções para não estar ligadas e não estar em conexão, não estar em qualquer tipo de partilha. E portanto, se por alguma razão não compreendem, como havia uns amigos de umas pessoas que eu conheço que não compreendiam eu ser homossexual, ou o que era um homossexual, é uma coisa, quer dizer, estamos em 2025. Portanto, o que é que há para compreender?
Não, é só alguém que ama alguém do mesmo género. É só isso. Mas é tão simples quanto isso. E porque é que as pessoas não conseguem? Porque é que há pessoas que não conseguem Porque meter isso há na sua cabeça? uma herança muito complicada e há pouco esclarecimento. Há uma herança cultural, às vezes, muito machista. Portugal é um país muito machista numa série de coisas. E não passa também pela falta de capacidade de diálogo entre as pessoas, e essa capacidade das pessoas dialogarem, infelizmente, está-se a tornar, está a piorar cada vez mais. Sim. Sabes que uma das coisas que eu acho mais interessantes é continuar a explosão dos podcasts num tempo em que as pessoas não querem conversar umas com as outras. É muito interessante, não tinha pensado nisso. Mas eu já pensei nisto algumas vezes, que é: as pessoas não se querem sentar à mesa umas com as outras, mas ouvem mais do que nunca. E tu sabes, porque fez os resultados agora da novo top dos podcasts, não é? Com milhões, não é, de visualizações e milhões de audições, neste caso. E tu percebes, ok, as pessoas querem mesmo ouvir outras pessoas a falar, não querem falar com elas. É uma coisa bizarra. Mas isso parece que queres falar com quem concorda sempre. E são duas coisas, na minha opinião, duas coisas diferentes. Uma é a comunicação assíncrona e tem um pouco a ver com gerações mais novas que como o João, que não gosta de falar ao telefone. Não gostas de falar ao telefone, João? Mas estás a ver, porque eles acham que é uma invasão. É uma invasão, exatamente. Não te posso ligar nunca, João. Então, mas se eu precisar de me dar alguma coisa no tive que acusar que hoje um dia porque já que é um bode expiatório. mas passa um bocadinho por isso. E portanto os podcasts é haver uma conversa e não falar com as pessoas. Mas também é um pouco o que tu dizias. Não achas que há um lado de alienação? Há um lado de alienação e há um lado de echo chamber, como dizem os ingleses, que as pessoas só querem ouvir aquilo que tu dizes, não é? Só querem ouvir aquilo com o qual concordam. E é um bocadinho também essa explosão de podcasts tem havido também nos Estados Unidos com os Tech Brothers e outros, também passa muito por aí. Mas eu ia perguntar-te uma coisa que tem a ver também com isto, ou pode estar também associado a isto, que é a expressão woke e o wokeismo. Qual é que é a tua opinião sobre isso? Ou seja, como é que tu vês isso nesta fase? Estamos na minha opinião, também podes discordar, obviamente, numa fase em que nós estamos, o pêndulo está, eu estou a fazer aqui um gesto para os nossos ouvintes, está a balançar agora para um lado mais anti-woke. Uma direita musculada. Que é uma espécie de um contra-cancelamento de um cancelamento que existiu antes. Concordas com esta frase? Eu acho que não. Porquê? Porque criou-se esta ideia que ser woke é uma palavra proibida e está ligada ao mal. Uma coisa qualquer de estas pessoas levam-se demasiado a sério e não se pode fazer piada, já não se pode dizer nada. Ou seja, estas coisas vêm todas ligadas umas a seguir às outras. Ser woke ou estar consciente, que é o que woke quer dizer, não é? Estou acordado, significa eu estar preocupado com o que se passa à minha volta. Agora, se há pessoas que levam as coisas ao extremo, claro que sim, mas existem em qualquer esfera. As pessoas levam-se demasiado a sério ou de menos. O que me parece útil é, por exemplo, no caso do humor em particular, e não vamos discutir os limites do humor hoje, porque é muito tarde e tivemos muito tempo, estás a ver lá fora, não vamos ter esta discussão agora. Mas esta ideia de que tu fazeres uma piada e ficares incomodado porque há consequências, ou porque as pessoas se insurgem. Antigamente não se podiam insurgir, porque não tinham voz. Portanto, ser woke é pensar, se calhar, nas consequências, digo eu. Agora, se levas isso ao extremo, então há uma vigilância extrema. Então eu não posso dizer nada que vou ser cancelado. Mas se tu concordas com uma coisa, se tu acreditas nela, tens de conseguir defendê-la numa praça pública, se estás a falar de forma pública. Mas tu censuro-me? Sim. Claro. Mas porque sei estar em sociedade. Ou seja, eu censuro-me. Não é uma questão de bom senso. Não... Eu acho que é uma questão de bom senso, mas a questão é que o bom senso se perdeu. Ou seja, uma coisa é o bom senso, mas o bom senso depois quer dizer várias coisas diferentes, não é? O bom senso para ti pode não ser o mesmo que é para mim. Sim. Mas eu acho que, sendo que eu infringo na liberdade de alguém, eu estou a perder o senso, neste caso, não é? Tipo, a minha liberdade acaba onde a tua começa, não é? Essa é a frase. Portanto, ser woke é. Eu acho que às vezes também já me acusaram, algumas vezes, de ser radical. Meus pais dizem que eu às vezes sou radical nas minhas opiniões. Não, eu às vezes defendo-as com verve e se calhar com. Mas tenho vontade de discutir isso, não? Ou seja, eu não quero que tu não tenhas opinião. Eu não cancelo, eu não digo que tu não podes falar, ou outra pessoa, ou alguém que esteja a ouvir, ou lá. Eu não estou a dizer que não pode ouvir, ou não pode ter uma opinião. O que eu acho é que haver esta ideia de que há opiniões certas ou opiniões erradas também não ajuda ninguém. Mas és a favor do diálogo e de que as pessoas respeitem as opiniões uns dos outros, até obviamente certamente em que as pessoas são ofensivas, mas isso para isso também é aos tribunais, certo? Sim, exatamente, as pessoas são ofensivas, ou seja, o problema é que às vezes se confunde uma conversa, por exemplo, transfóbica, homofóbica, discriminatória, racista, com opinião. Isso não é opinião, isso é um crime. E a questão é discutir sobre isso, quais são os limites do crime, é observa a lei, acho eu.
Estavas a falar sobre os teus pais terem também opiniões diferentes das tuas. Deixa-me só voltar um bocado aos teus pais. Tu dizes também, estou aqui a citar numa entrevista que o teu pai sempre te ensinou a ser a pessoa mais reta possível. E que tens isso. Sim. Tu chegas ao final do dia e fazes de dia exame semana. de consciência. Sim. Pensas nisso? Eu lembro-me quando andava na escola, tínhamos de fazer isso no exame de consciência e o ato de contrição. Não era aí que eu queria ir. Não, estou a brincar. Vou fazer um ato de contrição hoje. Não era mesmo. Quantas pessoas é que chateei com uma opinião? Não, estou a brincar. Não era mesmo isso. Não, Era mesmo eu preciso brincar. Pensares como é que tu viveste o teu dia e o que é que podes fazer de Claro. melhor, mas não numa perspectiva Claro. de melhorar enquanto pessoa. Mas ou isso é demasiado, ser demasiado exigente, uma pessoa que é assim. Mas eu sou demasiado exigente. És? Eu sou demasiado. Ou seja, o outro lado, às vezes, de. Não é bem a obsessão, mas a vontade de melhorares faz com que tu depois estejas até um bocado duro contigo, não é? E, portanto, o que acontece muitas vezes é. Eu era muito assim com os programas antigamente. Eu queria ter o programa perfeito, queria ter a minha execução perfeita. Agora transferi isso para o teatro. Agora tenho que ter a representação perfeita. Mas isto vai passar, porque eu acho que isso também tem a ver com a maturidade. E portanto, hoje em dia penso, mas sou muito mais meu amigo do que era. Eu, quando era miúdo, não era nada meu amigo. Portanto, o caminho de fazer esse percurso de agora de me dar bem comigo mesmo faz com que, ok, eu posso fazer esse exame de consciência, mas não me vou crucificar, continuando na lógica católica, porque cometi um erro. Acho que é normal cometer erros. É normal dizer. Eu disse disparados de certeza nesta entrevista e vou dizer muitos mais. Não disse, João? Até agora obrigado. não. Até agora Obrigado. não. Eu acho que já sido brilhante até agora. Muito obrigado. Mas esta coisa de tu saberes que vais falhar. Nós vamos todos falhar, quer dizer, eu não imagino, por exemplo, no teu caso, o que é ter responsabilidade de uma empresa nos ombros. Eu morria. Percebes? Portanto, esta coisa de nós não somos todos feitos da mesma matéria. Portanto, nós temos que ter também alguma. Aquela coisa que se diz muito: everyone is fighting a battle you know nothing about, não é? Nós temos que ter o cuidado de perceber que as lutas dos outros são invisíveis na sua maioria. E, portanto, quem sou eu agora também para ser super exigente com toda a gente o tempo todo? Sou um bocado, mas não devia. Estavas a falar sobre o peso da responsabilidade, mas gostavas de ter algum cargo em que pudesses. Alguma vez pensaste em ter um cargo em Mandar. que. Sim, mandar, desfia de responsabilidade. Olha, eu acho que nunca pensei nisso seriamente. Acho que qualquer coisa tivesse a ver com criatividade, talvez. Mas há um lado muito. É preciso ter muita inteligência emocional para gerir pessoas. Eu sou filho de pessoas que dirigiram muitas coisas, não é? Dirigiram empresas e, neste caso, canais ou conteúdos ou whatever. Sim. E esse lado, ou whatever. Eu também estou a ficar Gen Z. Completamente. Vamos dizer. Isto aqui não é o podcast Geração 90. Mas podia ser. Não. Não é. Mas isto para dizer que isso é uma coisa de uma tremenda responsabilidade. Com todo o respeito pelo Júlio Palha. Não, claro. Há uma coisa de tens que ter a certeza que é estar nos lugares, eu acho, para poder fazer isso. Tipo, tens de ter a noção, ok, isto vai ser uma erosão tremenda. E não há escapatória da erosão, porque és tu quem decide. E eu acho que é preciso uma enorme maturidade para ocupar esse lugar. Agora, eu acho que sim, acho que pode ser uma progressão natural, mas talvez, sei lá, como encenador ou ser diretor de uma rádio, não sei, ou outra coisa qualquer desse género. Quem sabe um dia, não sei, nunca fiz esse caminho. Já podia ter começado a fazer esse caminho, mas tenho tendência a fugir de coisas que são muito regradas. Disseste que os teus pais, falando em coisas regradas, disseste que os teus pais não te perdoam o facto de não teres acabado o curso de Direito e não percebi muito bem se eles queriam ou não que tu entrasses também neste ramo. Ou queriam ou não se opunham ou... Eles odiaram. Odiaram. Okay. Odiaram. Eu escrevi-me no curso-circuito sem eles saberem. E quando souberam, disseram não vais ganhar. E porquê que eles odiaram? Porque eu acho que primeiro não queriam que eu saltasse uma etapa. Eu acho que tinha a ver com isso, que é tu estás num carreiro e de repente tens 19 anos e achas que vais trabalhar, queres trabalhar, estás a escapar daquilo que deve ser. Este tempo é um tempo para tu estudares e para tu curtires e descobrires coisas. E eles tinham medo disso. E depois sabem como este meio é violento e voraz. E portanto acho que havia esse lado de tu vais ter uma atenção excessiva, não é? Porque és nosso filho, nós não te vamos conseguir proteger. Também não te vamos facilitar a vida, como não facilitaram várias vezes. E portanto há uma zona de tens que trilhar o teu caminho. Eu acho que consegui fazê-lo, mas a muito custo pessoal. E portanto há um lado, eu não vale a pena ter muito esta conversa de para mim foi difícil. É difícil para toda a gente. Agora, eu tinha umas condicionantes que faziam com que eles se preocupassem mais. Portanto, eu acho que eles no fundo queriam que eu tivesse uma carreira completamente longe disto. O meu pai dizia muito: Rui, até podes tirar um curso em Berlim de 11, não me interessa. Faz alguma coisa, primeiro acaba um curso e sobretudo faz uma coisa que te deixe feliz,
se é isto que queres fazer, podes fazer, mas nós quer dizer, podes fazer se quiseres, mas sabemos que vai ser duro. E os primeiros anos, aqueles 5, 6, 7 anos iniciais, foram muito complexos para a minha cabeça. Hoje em dia tenho uma atitude muito mais relaxada. O que é que tu mais te orgulhas na tua carreira? Não sei, sabes que eu adorei fazer aquilo da BBC, mas é uma coisa muito pequenina. Ou seja, Conta aos nossos ouvintes que não sejam para. Não ouvem a BBC Radio 3 todos os dias? Acho que nós fizemos um inquérito e 75% ouve, mas para os 25% que não ouvem assim. Olá, 25% que só ouve NPR. Então, o que aconteceu era uma peça radiofónica da BBC Radio 3 que foi produzida em Portugal. Foi das primeiras vezes que foi produzida inteira em Portugal. Tive que usar sapatos daqueles com soladura para fazer o barulho quando estás a andar, para fazer mesmo uma cena a sério do início do século XX, porque nós representámos os heterónimos do Fernando Pessoa. Então o Fernando Pessoa está à beira da morte, chama-se All I Was When I Wasn't Anyone, e eu fui o Ricardo Reis. E foi assim, uma cena que eu adorei fazer, porque era simultaneamente uma coisa muito particular, que é quando estudas em Inglaterra, é muito normal que quando estás numa daquelas escolas onde eu estive, que um dos primeiros trabalhos seja isto, trabalhar com a BBC Radio 3 ou 4, neste departamento que entretanto acho que vai acabar, que é uma pena, que é o Audio Department, que fazia estas coisas. A prova que não é só em Portugal que as pessoas cortam, existe no mundo todo, e que é uma indústria muito difícil. Mas isto para dizer que isso foi muito divertido, porque eu pude simultaneamente ser português, mas usar aquilo que eu aprendi em Inglaterra. Foi muito divertido essa união. Depois houve coisas que eu gostei de fazer, sei lá, acho que o meu programa de entrevistas na Comercial foi o Era o que Faltava, foi ótimo, eu adorei. A Avenida Q foi muito divertido. Filho da Mãe, também adorei. Eu tenho tido sorte. Eu tenho trabalhado com pessoas que eu gosto muito e que eu admiro. Se ou quando um dia tiveres filhos, gostavas que eles entrassem também nesta carreira? Nunca pensei nisso. Nunca pensei nisso, porque eu acho que eles devem ser aquilo que eles quiserem. Que acho que é o melhor presente que eu posso dar é prepará-los, não é? Depois eles optarão. Por mais que me dissessem que não, eu disse que sempre que sim. Portanto, também não valeu de muito dizerem-me que não. E acho que hoje estamos todos apaziguados quanto a isso, mas durante algum tempo era um tema tenso na minha casa. E depois, com o tempo, eu saí de casa muito cedo, assim aos 22. Não que não tenha voltado algumas vezes, também esta é a verdade, mas ao longo do meu percurso. Mas eu fui, sei lá, eu tirei uma mestrado em teatro aos 32 anos. Ou seja, o meu percurso não é típico, mas também é um percurso que vive da minha curiosidade. Eu acho que a curiosidade, por exemplo, esta conversa resulta porque tu és curioso. As conversas resultam quando as pessoas são curiosas. E é isso que eu tento fazer na vida. Próximos passos agora, para ti? Próximos passos: tentar não ficar trancado na A5. Sim. É o meu próximo passo. Encontrar o sofá ideal. O sofá ideal, à procura do sofá ideal, será o headline desta conversa. Não, gostava muito de trabalhar em Inglaterra mais tempo, como ator. Gostava muito de ter coragem de escrever uma peça de teatro inteira, que já comecei, mas ainda não acabei. O meu podcast volta em breve, noutro grupo. Esta parte o João já está a querer notar. Minuto 46. Minuto 46 é para cortar. Debaixo da língua volta para a sua 4ª temporada, com conversas internacionais, porque eu falo outras línguas. Cortar 30 segundos, em vez de ser só 15. E há muitas outras coisas que eu gostava de fazer. Eu acho que nós estamos. Essa é uma conversa que é para termos em off, mas eu acho que é um tema, é uma altura pode ser muito perigosa, mas também muito interessante do nosso meio. E há imensos desafios, mas também eu acho que quando se arrisca e quando se faz conteúdos diferentes e quando vemos que as pessoas têm, sei lá, pessoas têm carreiras inteiras feitas no Instagram e vivem disso e têm controle sobre os seus conteúdos. Por exemplo, o Pedro Teixeira de Mota é um exemplo disso, não é? Bem mais novo que eu, mas é um exemplo de alguém que forja com o seu olhar uma ideia. As pessoas gostam ou não, mas esta ideia de trabalhar o olhar e de ir pensando. Portanto, os meus passos passam por aí, que é o que é que eu posso criar a partir da minha cabeça. E politicamente, nunca pensaste em verdade? Achas? Eu acho que é um problema. Eu acho que me ia passar na Assembleia várias vezes. Ativismo, fazes algum ativismo? Mas não faço ativismo. Ativismo a sério é eu algemar-me a uma porta. Ai meu Deus, Francisco não concorda. Não, estou a brincar. Não, eu acho que ativismo a sério é fazer disso a vida, percebes? E uma coisa é eu ter momentos em que eu me posiciono. Outra coisa é eu já pensei como é que seria, porque acho que qualquer cidadão pode pensar nisso, deve pensar nisso, como é que eu contribuo politicamente para a vida de todos. Eu acho que para chegar, acho que a política tem que ser de todos e acho que nesta fase não é. Então não tenho grande interesse na lógica atual. Rui, já ouvimos que o ano de 89 foi o melhor ano de todos, mas porquê que a geração 80 é a melhor geração de todas? A geração 80 é a melhor porque ainda tem memória, porque sabe o que é um telefone com fios e outros já não sabem.
porque teve o início do Wi-Fi com todas as complicações que isso trouxe. Wi-Fi. Top de amigos, era complicado. Falamos do Mirk agora do Wi-Fi. E porque viveu, eu acho que é uma geração que sofre bastante, sabes? Porque é uma geração que está entre duas paredes, que é um tempo dos boomers, não é? Que tiveram uma série de coisas e conseguiram muitas coisas, e depois as Gen Zs que estão a conseguir, que têm outra atitude em relação à vida e que são muito mais despojados e se calhar não querem ficar até tarde na empresa, e os millennials e os que estão no meio levaram com várias crises. Atenção, há problemas em todas as gerações, eu sei, mas quer dizer, desde que eu comecei a trabalhar, crise do subprime, houve N coisas que aconteceram desde os meus 18 anos, muitas mais do que eu imaginei. Portanto, eu acho que é uma geração que é, eu não gosto desta palavra, não vou dizê-la, resiliente. Quase me caiu um dente. Essa palavra já resiliente sim, já não dá, demode. E também é uma geração que eu acho que ainda acredita em alguma magia. Isso é muito importante. Acho que sim. Voltando, fazendo aqui full circle com o Harry Potter e também com Shakespeare. Não falámos disso, mas eu adoro Shakespeare porque tem também este lado da magia e da importância da palavra. E eu acho que este também é o tempo de pensarmos seriamente. Ser woke é pensar também no que é que queremos dizer e não dizer só porque sim. É uma boa maneira de acabar. Harry Potter, Shakespeare. Sim, expeliarmos. Para ver quem que tem mais impacto sobre a nossa sociedade hoje em dia. Não sei, temos que fazer se é Shakespeare ou Harry Potter. Cada um tem as suas frases e o seu impacto sobre a cultura hoje em dia. Mas olha, Rui, muito obrigado por vir ao podcast. Espero que tenhas gostado. Espero que no teu novo podcast faças tanta publicidade. Este podcast, a geração 80, eu vou abrir a dizer isto. Como fizemos aqui no teu podcast, a bem da concorrência e do mercado. Claro que sim. Muito obrigado, Rui. Claro, estamos aqui uns para os outros. Francisco, adeus. Um abraço. Este episódio teve a sonoplastia de João Martins, produção de Mariana Oca Ferreira e fotografia de Matilde Fieschi. O grafismo da capa é de João Carlos Santos e a edição vídeo de Ana Isabel Pinto, com coordenação de Joana Beleza e direção de Bernardo Ferrão. Eu sou o Francisco Pedro Balsemão e, como diz a música dos Táxi, para que tudo continue sem parar, é fundamental levar a vida a dançar. Até para a semana.